Graça e paz a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer a série de vídeos que a gente está fazendo, falando a respeito dos fundamentos da fé. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, que edifica muito nossos corações. Eu peço a atenção de todos. Existem 3 passos, eu gosto de sempre colocar 3 passos, 3 estágios, tudo, penso que fica melhor de fixar no coração das pessoas. A gente vai falar hoje da palavra de Deus. A gente vem nos vídeos falando de quanto a confiabilidade da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus até fala, céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. A palavra de Deus é uma coisa muito séria, uma coisa, é algo que transforma a vida das pessoas. É a palavra que transforma. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta mesmo, o que nos edifica é a verdade da palavra de Deus. Amém? Só que eu tenho que ter no meu coração o que eu tenho que fazer com a palavra de Deus. Eu tenho que aprender como manusear a palavra de Deus para mim tirar dela aquilo que ela oferece para mim. As bênçãos contidas do Senhor para a minha vida estão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos mostrando, ela vai nos capacitando cada vez mais o nosso caminhar. Nos vídeos passados nós falamos, luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus nos dá luz para que a gente possa encaminhar o caminho. Todas as vezes que a gente entende caminho é porque a gente tem que continuar andando. Por isso que é um caminho. Eu continuo andando e a palavra de Deus continua iluminando o meu caminho para que eu possa seguir esse caminhar com ela. Em nome de Jesus. Então, nós vamos para esses 3 passos que eu coloquei para esse vídeo de hoje, para a gente aprender o que fazer com a palavra de Deus. O primeiro deles está lá em Salmos 119. Nós vamos para o Salmo 119 de novo, só que nós não vamos para o versículo 105, né, que é luz para os meus pés, nós vamos para o versículo 1. Para você que, só um conhecimento, o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. Ele é dividido em 22 partes, os 22 letras do alfabeto hebraico. São 8 capítulos para cada letra, é uma divisão que se faz. Mas o salmo todo ele é em louvor à palavra do Senhor, aos mandamentos e estatutos do Senhor. O salmo todinho fala disso. É um chamado que Deus nos dá para a palavra dele, o quanto a palavra dele é importante. Então, apesar de ser o maior, 176 versículos, se eu me lembro bem, é muito bom lê-lo. A hora que você tiver aí disponibilidade, leia o Salmo 119. Amém? Eu vou ler só o versículo 1, o 2 e o 3, tá bom? Diz assim, o versículo 1, perdão. Diz assim, ó, bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala, esse versículo traz para nós uma reflexão da primeira coisa que a gente tem que fazer quando se recebe a palavra de Deus. A primeira coisa, eu tenho que ler, eu tenho que ir para a palavra do Senhor. Qualquer momento da minha vida, seja um momento bom, seja um momento difícil, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para o espírito do homem, como a gente já viu em alguns vídeos atrás. A palavra de Deus que vai dando suporte, vai dando sustentação para a nossa fé. Então eu leio a palavra de Deus, é a primeira coisa. Aí as pessoas perguntam assim, pastor, só ler a Bíblia adianta? Não, não adianta. Aí você fala, pastor, como não adianta? Porque muitas das vezes a gente pega para ler a Bíblia e lê 10 capítulos, 20 capítulos da Bíblia. Tem gente que quer bater recorde para ler Bíblia. Não acho nada de ruim nisso, acho bom ter conhecimento, quanto mais ler a Bíblia, melhor. Sempre vou apoiar as pessoas a lerem a Bíblia. Mas não é o que a gente vai falar hoje. A gente tem que ler a Bíblia
no momento em que a gente, por exemplo, está em uma dificuldade, a gente lê a Bíblia em cima daquilo que a palavra fala da nossa dificuldade. Então eu estou passando um momento financeiro difícil, eu vou porque a palavra do Senhor fala. O que a palavra do Senhor fala a respeito disso? Aí eu vou pegar aqueles versículos, aquelas partes da Bíblia, onde fala a respeito daquilo que eu estou passando. Quando eu pego esses versículos, eles vão falar uma mensagem para mim, eles vão dar algo para mim. Eles vão me dar uma direção. Essa parte é a primeira parte que eu falo. Leia a palavra de Deus. Leia. E em cima daquilo, no caso aqui, em cima daquilo que a gente está precisando naquele momento. Vamos repetir de novo. Leia a palavra de Deus sempre. Qualquer parte, precisando ou não precisando, leia a palavra de Deus todos os dias, que isso alimente para o seu espírito. Como nós estamos falando dos fundamentos da fé, ela sempre vai levar nós a uma ação. Essa ação, ela tem necessidade em cima de algum problema que a gente está tendo, e é disso que a gente está tratando hoje, no caso, tá bom? Nos próximos vídeos pode ser que a gente fale de outras coisas. Salmo 119, versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Para mim trilhar um caminho reto, eu tenho que andar na palavra do Senhor. Aqui é a lei porque eu estava falando no Velho Testamento, mas eu ando na palavra de Deus. Como é que eu vou andar na palavra de Deus se eu não conheço ela? Então, pego a palavra de Deus, leio ela e vou alimentar o meu espírito. Vamos para o segundo passo agora. Só ler adianta, pastor? Não, nós vamos para o segundo passo. A meditação na palavra. Porque eu leio a palavra de Deus, a informação vem para a minha alma, vem para o meu intelecto. Agora, eu trabalho essa palavra dentro da minha alma. Eu começo a meditar nela. Ela começa a falar comigo, eu começo a colocar ela num lugar, coloco no outro. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado assim, a palavra vai mexendo com a gente. Conforme a meditação da palavra acontece, nós vimos isso em vídeos atrás, ela desce para o coração. Então a meditação da palavra é a segunda coisa que nós devemos fazer. Vamos para essa palavra, para a gente pegar o que diz a Bíblia, né? Em nome de Jesus Cristo. Então agora nós vamos para Josué, capítulo 1. Versículo de número 8, diz assim, ó: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos, então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o que Deus fala para Josué aqui. Ele fala assim, ó: não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele de noite. Rapidinho, a gente vai lembrar de um versículo muito que lembra esse versículo de Josué, que está lá no Novo Testamento, lá em Romanos, quando a gente fala assim, essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está junto de nós, na boca e no nosso coração. Na boca porque confessa, no coração porque a gente guardou com diligência, ela desceu para o nosso coração. Aqui ele fala assim, ó: não se afaste da tua boca o livro dessa lei e medita nela dia e noite. Então, o que Deus quer de Josué aqui, quer de mim, quer de você? Que nós meditemos na palavra de Deus. Percamos tempo, deixa eu falar assim, que eu acho que fica melhor, percamos tempo em meditar. Quando a gente pensa na palavra, a gente raciocina com ela, a gente trabalha ela dentro de nós. Às vezes a gente tem um dia mais atribulado, eu aconselho sempre as pessoas, está meditando na palavra, aconteceu alguma coisa, tirou sua atenção, tudo bem, volta lá e lê de novo. Leia de novo, aí vai de novo para a meditação. Aconteceu alguma coisa? Volte e lê de novo. Porque todas as vezes que você volta e lê de novo, você vai trabalhando ela dentro de você.
Você vai trabalhando ela dentro da sua alma, dentro do seu intelecto, e ela vai surtir o efeito necessário. Ela vai descer para o coração. Desceu para o coração, nós já sabemos. Ou palavras ou ações vão ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Então olha o que ele diz. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. A consequência disso, olha, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Então, Josué tinha que ter um cuidado. Ó. Toma cuidado para tudo aquilo que Deus falar com você pela palavra, você cuidar daquilo. Você manter aquela parte. Isso daqui já vai levar nós para o terceiro passo, que é o praticar a palavra de Deus. Mas vamos terminar aqui, ó. Olha só a consequência, como eu estava falando para vocês. Para que sejas bem-sucedido por onde andes. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha só que qualquer caminho que você tomar, a palavra de Deus está garantindo para nós que nós vamos ser bem-sucedidos. Pastor, mas todos os caminhos? Todos os caminhos. Na minha saúde eu vou ser bem-sucedido? Vai ser bem-sucedido. O que você precisa fazer? Você precisa, primeiramente, você ler a palavra de Deus, ter o conhecimento dela. Segundo, meditar na palavra de Deus. Aí, li, meditei, está suficiente, pastor? Não, ainda falta um passo, que nós vamos para ele agora, para a gente ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. Está lá em Tiago, capítulo 1. O versículo é o número 22. Diz assim: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui traz o terceiro passo do nosso vídeo de hoje. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na Bíblia e agora eu tenho que praticar ela. Porque senão, o que vai acontecer? Todo esse ler e meditar, ele não vai surtir, porque eu não fiz nada. Então, conforme o tempo vai passar, aquilo vai sumir. A hora que eu praticar aquilo fixa cada vez mais. Eu já fixei muito na hora que eu li, fixei mais ainda na hora em que eu meditei, mas vai ficar certinho, do jeito que Deus se agrada, quando eu começar a praticar aquilo. Eu pratico aquela palavra que Deus me falou. Vamos fazer agora aqui um exemplo. Você imagina que você lê na palavra de Deus que você, por exemplo, não pode mais falar mal do seu irmão. A palavra de Deus disse isso, você medita naquilo, aí você lê aquela palavra, ela vem lá na sua mente, você começa, poxa, eu falei mal do Mateus aquele dia. Eu falei mal da Sara, que os dois estão aqui comigo, em nome de Jesus, né? Eu falei mal do Mateus aquele dia. Eu falei mal da Sara aquele dia eu falei uma coisa que eu não podia ter falado. Você está vendo que eu estou meditando com essa palavra? Dentro de mim a palavra de Deus fala que não. Aí sempre vem um negocinho mais ou menos assim, ó. Por isso que deu errado aquilo ali para mim. Pode ver se não é assim. Por isso que aquilo ali não aconteceu. Ó Deus falando comigo aqui, ó. Deus deu a resposta porque aquilo que você queria você não recebeu. Então você fala, poxa, eu não vou fazer mais. Aí eu vejo o Mateus e falo, Mateus, outro dia eu falei uma coisa de você e era uma inverdade, você me desculpa. Você me perdoa que eu falei aqui, Sala, me perdoa que eu falei de você, eu falei uma coisa que eu não devia falar, você me perdoa. Como eles dois são um casal de Deus, eles vão falar, está perdoado, pastor. Né? Então eu recebo o meu perdão e tal, glória a Deus, nunca mais isso vai acontecer, eu não vou falar mais. Eu renovei a minha mente. A palavra de Deus falou comigo? Falou, a palavra entrou, eu meditei nela. Você viu que na meditação eu consegui encaixar ela no... Aí ela desceu para o meu coração, agora ela vai ter a prática. Agora eu vou começar a fazer agora o que a palavra falou para mim fazer. Agora eu não falo mais. Aí se eu tiver uma oportunidade de falar mal, vou usar vocês de novo, de falar mal do Mateus, não. Aquela vez eu não levei nada com isso. Eu aprendi aquela lição. Não tem por que fazer.
Então você recua. Você viu que agora você pratica essa palavra? Você viu que agora não fica mais só aqui, agora você pratica. Romanos capítulo 10, se eu não me engano, fala assim, essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra verdadeira, a palavra está junto de nós. Aonde ela está? Na nossa boca e no nosso coração. Agora nós praticamos ela. E aí, irmão, agora eu vou estender. Se eu não falo mais mal dele, eu não falo mais mal de ninguém. Porque aí é fácil de entender, né? Se eu fiz isso com ele e não deu certo, eu não vou fazer com outros. Pronto, está lá ó, a renovação da minha mente. É o que diz em Romanos capítulo 12. Renovai pela transformação do vosso entendimento. Eu renovei a minha mente agora. Então, ó, eu li a palavra de Deus, primeiro passo. Segundo passo, meditei na palavra de Deus. Terceiro passo, pratiquei a palavra de Deus. A hora que eu pratico a palavra de Deus, aí sim, meu irmão, aí é a hora de colher as bênçãos do Senhor. Ou então é a hora da vitória. Bênção é uma coisa, vitória é outra. Um dia a gente pode preparar esse vídeo? Pode. Mas bênção é quando você recebe aquela bênção do Senhor que Deus já tem te prometido. Vitória é o entrave, né? É quando está lá a luta. É quando a luta intensifica, aí você tem vitória na luta. Bênção é quando você anda na palavra de Deus, luz para os meus pés é a tua palavra, eu vou andando na palavra de Deus e eu recebo do Senhor. Isso é uma bênção. Agora, vitória não. Vitória é outra coisa. Vitória é quando você está travando o embate, sabe? Aquela hora, não vai, não está dando. Você vai. Nessa hora, muita gente quer guerra. Guerra. Tem hora que nesses momentos a gente para um pouco, lê a palavra de Deus, a palavra dá uma instrução nova. Ela dá uma palavra nova, aquela palavra começa a ser meditada por mim, ela entra dentro do meu coração, eu tomo outra atitude. Às vezes a vitória veio aí. É nessa hora que a vitória chega, é nessa hora que você fala, pô, agora, recebi. Aí a festa surge no coração, aquele negócio gostoso, você fala, tá resolvido. Aí tem gente que fala, a gente colhe testemunho das pessoas falando assim, né? Falou, mas parece que nada está resolvido, pastor. Mas dentro do meu coração parece que está tudo em paz. A Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento. Mesmo que por fora não está, por dentro o negócio já está acontecendo. Essa é a palavra da fé que pregamos, como diz a gente disse em Romanos, capítulo 10, se eu não me engano. Amém? 3 coisas nós aprendemos hoje em nome de Jesus Cristo com esse vídeo. Nós temos que, primeiro passo, ler a palavra de Deus. E como nós falamos hoje, ler em cima daquilo que a gente está passando, o momento que a gente está passando. Essa barreira, essa dificuldade que eu tenho que vencer, eu vou ler a palavra de Deus a respeito dela. Tá? Segundo passo, meditar. Não adianta só ler. Pega 500 versículos e lê, e depois não medita em nenhum, esquece todos, não sabe mais onde estava, aquele negócio todo. Não, leia menos versículos, mas medita no que Deus falou. Tenta procurar saber o que Deus está falando com você. Tenta procurar saber onde Deus pode estar te dando uma resposta, onde Deus está querendo uma mudança, onde Deus está querendo um mover seu. Terceiro passo, tendo consciência, já sabendo o que tem que fazer, faça. Ah, mas amanhã eu começo. Não, é agora. Fé não é para amanhã. Se for para amanhã, depois, semana que vem, esperança. Não tem nada a ver com fé, nós já vimos isso. Fé é agora, a partir de agora acabou então. A partir de agora isso aqui não vai existir mais, em nome de Jesus Cristo. A partir de agora nós vamos fazer agora da forma como a palavra falou. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa palavra desse vídeo de hoje. Eu queria que vocês orassem ao Senhor, pedissem a Deus que confirmasse essa palavra no seu coração. Você vai ver quantas bênçãos Deus tem preparado, quantas vitórias tem para você ganhar ainda. E quantas vezes a gente foi derrotado na vida sem precisão. A gente não precisa dessas derrotas. Vamos ler a Bíblia, meditar e vamos praticar a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você agora, em nome de Jesus Cristo. A tendência daqui para frente é os vídeos ficarem um pouquinho mais curtos agora, porque as palavras, como são mais direcionadas, elas ficam um pouco mais curtas. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, eu quero agradecer, Pai Santo, ao Senhor e te pedir, ó Pai,
Que o Senhor venha confirmar essa palavra no coração desses meus irmãos, que eles possam ler, meditar e praticar a Tua palavra em o nome de Jesus. Que eles venham ser abençoados, protegidos e guardados em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.